E vamos que vamos aqui pro relato de hoje. Pessoal, senta que lá vem história, porque o relato é longo, tá bom? Pega a pipoca, vá fazer um xixi, pegar uma água, se prepara, que agora o relato é longo. Vamos lá. A República da Dona Satana. Eita, é Satã com Ana, Satana. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana. Resolvi contar a minha história em um grupo de Facebook sobre aluguel e muita gente me pediu para eu enviar para você. É um pouco longa, mas tudo que irei citar, apesar de parecer loucura, infelizmente ocorreu. Eu tenho 24 anos e todo esse relato ocorreu quando eu tinha 21. Acompanho você e o Matheus desde 2009. Lembro bem, pois a minha casa foi uma das primeiras a ter internet domiciliar na minha cidadezinha, lá por volta de 2007. E como gostava do assunto... Nossa, 2009? 2009, eu não sei se eu tava com o Matheus ainda. Deixa eu ver no livro, gente. Eu tenho que ver aqui no livro quando que foi... Quer dizer, a gente podia estar com blog, né? Quando que nasceu o blog, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Não, aqui para trás. Peraí. Não, esse aqui ainda não. Peraí. Agora fiquei curiosa mesmo. Não, esse aí já passou. Gente do céu, cadê? Quando foi aqui? Ai, tô perdida no meu próprio livro, que eu achava que tava antes, né, do blog, para saber. Então, era o sobrenatural.org. Quer ver? Ih, olha. Aqui, ó. Aí, eu parando para ver aqui, ó. Criação do blog. Foi em 2013 o blog. Então, era só o sobrenatural.org, mas eu não fazia muito parte, não. Acho que era mais o Matheus. Enfim, voltando aqui. Começou a ter a internet domiciliar, acho que nem YouTube, não sei o YouTube como surgiu, não sei quando. Bom, lá por volta de 2007, e como gostava do assunto, logo descobri o blog e reuni uma turminha para ler as publicações. Acho que era o site sobrenatural.org. O blog foi em 2013. Os nomes citados... Não, o blog foi em 2013? Foi um pouquinho antes. Eu não sei, gente. Fiquei confusa aqui. Os nomes citados foram todos trocados e lugares específicos ocultados por motivos óbvios. Eu sou de um estado da região norte do país, bastante conhecido no mundo por sua floresta e sua diversidade de etnias indígenas. Namorava com um rapaz, hoje meu esposo, e no início de 2019, depois de muito conversar, decidimos mudar para um outro lugar, escolhendo assim uma das maiores cidades do interior de São Paulo, onde ele já havia vivido quando criança. Meu namorado veio primeiro e, como o aluguel na região é bem alto, ele locou um quarto em uma república masculina no centro da cidade. Pesquisei bastante antes de vir e concluí que de início o mais viável seria ficar também em uma república até encontrar um emprego e juntar um bom dinheiro para assim conseguirmos comprar móveis e alugar um lugar maior. Eu conversava com donos de várias repúblicas. Tem um cachorro querendo entrar. Eu conversava com donos de várias repúblicas e meu namorado fazia as visitas para garantir que o local era seguro, né? Como na primeira vez ele se apresentou como meu companheiro e fomos recusados nas próximas casas que a gente estava procurando, ele passou a dizer que era o meu primo. Havia uma república em frente a dele que parecia ser um lugar bem tranquilo e organizado. Ao conversar com a proprietária, vimos que o preço estava um pouco mais acima da média da região. Em contato com a dona da casa, que vou chamar aqui de Satana, foi explicado a ele que a residência era mais organizada.
segura e limpa da cidade. E a isso devia-se o fato do preço mais alto. Enviei mensagem à dona Satana, que logo salvou meu contato. Me falou sobre a casa, enviou fotos e vídeos. Meu namorado preocupava-se muito com o lugar em que eu iria ficar. Como a dona Satana passou confiança e a casa ficava próxima à casa dele, optei por alugar um quarto compartilhado lá. Antes de fechar qualquer negócio, Satana me ligou e disse ter visto a foto do meu perfil e me achado linda, que estava adorando a ideia de ter uma índia na casa dela, pois era apaixonada e inclusive já havia visitado por diversas vezes o meu estado. Ana, como boa parte da população do meu estado, tenho descendência indígena e carrego traços físicos que entregam a minha origem. Me senti lisonjeada com tantas palavras de admiração. Achei maravilhosa a forma doce que ela estava me tratando, então resolvi que eu iria fazer um contrato de 6 meses, que era o tempo que precisávamos para nos estabilizar após a minha chegada. Cheguei à cidade no final de fevereiro de 2019, um mês após o meu namorado. Dona Satana, junto à sua filha, que era muito semelhante a ela, e algum tempo depois a mesma me revelou ser adotada, elas foram me apresentando a casa, falando sobre as regras e tudo mais. As outras moradoras passavam o dia trabalhando e estudavam à noite. Nesse dia, fui apresentada somente a uma das meninas, que irei chamar aqui de Maria. Eu achei Maria extremamente bonita. Ela não foi simpática nem antipática. Falou comigo e informou que já estava de saída para o trabalho. Ok. A casa era antiga, bem grande e espaçosa e com vários quartos individuais e compartilhados. Havia câmeras em todas as áreas comuns e nas entradas. O quarto que ia ficar era uma suíte bem grande e seria compartilhado com outra moça. Havia ainda mais 2 camas livres. Dona Satana, em nossas conversas, informou que não visitava a casa com muita frequência, pois morava em um condomínio distante do centro e já era uma senhora de 75 anos naquela época, sem condições de ficar dirigindo por longas distâncias. Bem, os problemas já se iniciavam na primeira semana após a minha chegada. Dona Satana, todos os dias, chegava à casa por volta das 8 horas da manhã. Como estava desempregada e o meu namorado passava parte do dia na faculdade e após isso iniciava a jornada de trabalho até às 11h30 da noite, mal nos víamos. Então eu passava o dia em casa no computador, distribuindo currículos, e a dona Satana aproveitava a minha presença para passar horas conversando. As moças da República comentaram que a dona Satana estava frequentando mais a casa do que de costume. Eu acreditava que, por ser uma senhora de idade e eu dar atenção a ela e adorar ouvi-la contar histórias, ela tenha criado uma afeição por mim. Porém, com o passar dos dias, comecei a me chatear, pois às vezes eu era acordada por ela entrando no meu quarto, falando alto, abrindo os armários e o banheiro. Ai, que susto. Abrindo os armários, abrindo o banheiro, segundo ela, para conferir se estava tudo limpo e não tinha nada ilícito nos armários. Ana, alguns pontos sobre a minha personalidade é que eu faço amizade muito fácil. Sempre estou disposta a ajudar e tenho pavor de magoar as pessoas, mesmo que isso custe o meu bem-estar e a minha felicidade. Com meu jeito de ser e por conta da curiosidade cultural, eu fiz amizades com boa parte das meninas da República, inclusive com a Maria. À noite, quando voltavam da faculdade, reunia todas à mesa para jogar o papo em dia, contar histórias, rir e cantar. Um dia, Dona Satana me convidou para conhecer sua casa e eu, como estava sem nada para fazer, aceitei. E marcamos um horário para ela me buscar de carro. Realmente o lugar ficava distante da República. Chegando lá, vi que o condomínio era de alto padrão. Ela aproveitou e mostrou-me a casa dos 2 filhos que ficavam no mesmo local e eram enormes e muito luxuosas. Chegando à sua residência,
Era uma casa bem grande para uma senhora que vivia sozinha, muito bela, porém com um ar de vazio e tristeza. Dona Satana foi me mostrando os cômodos da casa, e ao adentrar um corredor, ela pulou os 2 quartos que ficavam ao meio, direto ao seu dormitório. Na volta, percebi que um desses quartos estava com a porta entreaberta, e olhando ali para dentro, a janela aberta, permitiu-me ver que seu interior era pintado todo de rosa, e na cama e ao chão havia diversas bonecas de pano, e aquelas bonecas hiperrealistas que parecem bebês de verdade, aqueles reborn, eu acho, né? Importante dizer que eu consegui olhar bastante para o interior do cômodo, pois ela abriu um banheiro que ficava entre os 2 quartos e tirou a sua cachorrinha de lá. Segundo ela, o animalzinho passava o dia lá, pois dormia bastante, e se ficasse pela casa deixaria fezes em todos os lugares, e no local era mais fácil de controlar a sujeira do bichinho, né? Fiquei com um misto de pena e revolta, pois ela começou a falar que deixava a cachorra em um cercadinho, em uma área aberta da casa, somente por algumas horas, e depois botava para cochilar. Ainda me mostrou um galho e uma planta que usava para bater nela quando ela chorava demais. Após isso, fomos fazer pastéis para o chá da tarde. Vi que a dona Satana havia colocado um lugar a mais na mesa. E logo chega um senhor que ela apresentou como seu irmão mais novo. Ele sentou-se, comemos e começamos a conversar. Como ficou bastante tarde, dona Satana pediu que ele me levasse até a República em seu carro. O senhor Satano passou o caminho todo fazendo várias perguntas e eu, toda inocente, respondia. Quando chegamos à porta da casa, o velho perguntou se eu não queria o número dele para ligar quando quisesse passear e conhecer a cidade. Como ele já estava me olhando estranho, meu alerta acendeu. E eu disse que não precisava, pois eu já tinha muitas amigas, agradeci e entrei. Quando as meninas chegaram da faculdade, eu falei sobre o ocorrido muito nervosa, pois já havia passado por uma situação de assédio anteriormente que me deixou marcas que jamais irão se curar. Elas me orientaram a conversar com a dona Satana, mas eu fiquei com medo, pois, pelo pouco que eu a conhecia, eu tinha certeza que seria o tipo que acharia que eu era a oferecida. Mulheres e meninas, nunca deixem isso acontecer. Se possível, denunciem. Ela está falando aqui também. Bom, contei também sobre o quarto de bonecas, o que causou até arrepios em algumas meninas, pois já achávamos a República e a decoração um pouco macabras. Dona Satana me enchia de presentes e comidinhas. Me ligava o dia inteiro querendo saber onde estava e com quem eu estava. Ela falava mal das outras meninas, acusava algumas de usar drogas, de levar macho para dentro da casa dela e chamava outras de porcas. Eu, como já tinha intimidade com elas e já me sentia assediada e incomodada, mostrava as mensagens para alertá-las, pois sabia que eram mentiras e eu achava esse tipo de fofoca muito infantil e chato. Ela pedia que não comentasse nada dos presentes e das visitas à casa dela com as outras meninas. Mas tínhamos um grupinho só nosso, onde eu enviava prints das loucuras que ela falava. A foto do grupo era uma das esculturas de cerâmica que havia em sua casa. Tratava-se de uma menina, estilo pastorinha, de mais ou menos uns 90 centímetros, sentada em um banquinho. Ela levava o dedo indicador à boca, fazendo sinal de silêncio. Achávamos aquela escultura assustadora, pelo fato dela ter semelhança com a dona Satana e por ficar em um corredor onde não havia luzes, que levava a 2 quartos da casa que eram mais isolados e ficavam na parte da frente. Para chegar até eles, teria de passar a cozinha, a sala e o corredor escuro. Eram 2 quartos, mas um estava vazio e outro tinha 2 hóspedes, que eram as mais medrosas da casa. Um dia, dona Satana sentou-se à mesa comigo para puxar assunto.
Como já estava me sentindo sufocada por ela tentar me controlar, ignorei e ficava ali mexendo no celular. Em um dado momento, ela tirou o celular da minha mão e perguntou com quem que eu estava conversando tanto. E eu puxei de volta estarrecida, mas que audácia, né? Fiquei muito nervosa, tanto pelas conversas do grupo, quanto por ter coisas pessoais que não Fiquei muito nervosa, tanto pelas conversas do grupo, quanto por ter coisas pessoais que não deviam respeito a ela. Não devia... não tinha nada a ver, né? Ela não devia ver. Comentei com as meninas sobre o ocorrido e resolvemos mudar o nome e as imagens do grupo e tomar mais cuidado com os nossos celulares. Às vezes eu levantava de madrugada para beber água e do nada chegava uma mensagem da dona Satana dizendo que estava me vendo pelas câmeras e perguntando se estava tudo bem. Eu ficava chateada. O que ela fazia acordada àquele horário? E foram diversas vezes. Muitas ela me falava que por volta de 2, 3 ou 4 da manhã, tal menina chegava em casa bêbada e levantava falsos a respeito dela, sabe? E aquilo estava me angustiando. Pesquisando sobre aluguéis, pois eu queria mudar o mais rápido possível de lá, eu vi em um grupo do Facebook uma moça que dizia ter morado na República, falando um monte de coisas da dona Satana e relatando que viveu um inferno com ela, que foi expulsa da casa no meio da noite, sem dinheiro e sem ter para onde ir, sob ameaça de ser surrada pelos filhos da mesma. Eu fiquei horrorizada, pois achava a dona Satana um anjo incapaz de fazer isso. Então enviei a ela a postagem e chamei as outras meninas para denunciar a publicação. Maria aparentava ser hipocondríaca, pois ela vivia levantando suspeitas de estar com alguma doença. Um dia ela estava muito nervosa com uma pinta que tinha no pescoço que ela dizia estar crescendo e me pediu para acompanhá-la a um dermatologista. Eu fiz todo o acompanhamento com ela, o médico pediu para retirar e enviar para fazer biópsia. No consultório, comentei sobre algumas manchinhas que ela tinha no rosto e disse que ela poderia falar também com o médico, pois poderia indicar algo sério. Me preocupei, pois já tive essas manchinhas e precisei tratar. Após ela voltar de um retorno à consulta, que eu não pude acompanhar, perguntei se tinha ocorrido tudo bem. E ela respondeu que sim. E tive a infeliz ideia de perguntar se ela falou sobre as manchinhas. Eu não fiz por mal, gente, mas ela fechou a cara e saiu. No outro dia, a Maria me chamou no canto e falou bem ríspida comigo que eu não tinha nada a ver com a vida dela e me pediu para não lhe dirigir mais a palavra. Eu fiquei sem saber o que fazer, já que eu só fiz um comentário e era ela quem me mandava mensagem e me ligava durante a madrugada dizendo que estava com febre, que precisava ir ao pronto atendimento, que estava com dor aqui, dor ali. E eu sempre ia de socorro ali acalmá-la. Como eu era o elo entre todas as meninas, acabou que as outras também pararam de falar com ela, pois não tinham assunto, e até saímos do grupo e criamos um outro sem ela. Via que a raiva dela por mim só crescia, pois ela dizia que comiam as coisas dela, tomavam as bebidas dela, as bebidas que ela deixava na geladeira, etc. e tal. Bom, voltando à dona Satana, ela vivia me chamando para voltar a frequentar a casa dela e eu sempre inventava as mais variadas desculpas. Um dia, de tanto insistir, dei a ideia de chamar as outras 3 meninas da casa para ir junto. E ela aceitou. As moças da casa com quem fiz amizade aceitaram ir porque viam o quanto eu estava perturbada emocionalmente e me sentindo perseguida e sufocada. Meu relacionamento não ia bem. Nos afastamos e até hoje não sabemos explicar o motivo de naquela época termos ficado tão indiferentes um com o outro. Quase não nos víamos e chegamos até a terminar o namoro.
No dia que combinamos de ir almoçar na casa da dona Satana, pegamos um carro de aplicativo e nos dirigimos até o local. A impressão das minhas amigas foi a mesma, tudo muito luxuoso e de alto padrão. Chegamos à casa, ajudamos a preparar o almoço, que ela fez questão de ser um prato típico da minha região. É importante citar que, por curiosidade, fomos verificar as redes sociais da dona Satana, e algo que chamou a minha atenção e das minhas amigas é que nos últimos meses que coincidiam com o meu contato com ela, dona Satana fazia muitas postagens e compartilhamentos sobre o meu estado. Postava fotos de mulheres com trajes típicos indígenas e gostava de exaltar a beleza da mulher indígena. Gente, aquilo me dava calafrios. Após o almoço, sentamos no sofá para descansar e as meninas começaram a fazer perguntas sobre a casa, sobre a república. Sem motivo algum, dona Satana começou a falar que já teve muitas meninas, mas que não esquecia uma sequer. Com um tom sarcástico, dona Satana comentou que teve uma menina que saiu da casa e ligou para ela avisando que por alguns dias iria para uma cidade próxima onde morava a família. Boa parte das meninas são de cidades pequenas ao redor e nos finais de semana e feriados voltavam para a casa de suas famílias. E diz que após isso a dona Satana recebeu a ligação dos pais da moça informando que ela tinha tirado a própria vida. Nós ficamos em choque, tanto pela forma debochada como ela nos contou, quanto pelo fato em si. Depois ela nos contou sobre uma outra moça do interior que estava com toda a família em um carro pela rodovia e vindo com a mudança dela para casa. Eles acabaram se envolvendo em um acidente que vitimou 5 pessoas da mesma família, incluindo a nova locatária. Também comentou sobre uma outra moça que já não morava mais na República na época, mas acabou morrendo de uma doença. Ela falou essas coisas como se fosse algo natural e nós estávamos ali chocadas. Vendo que estávamos desconfortáveis, a dona Satana nos chamou para conhecer a casa. Ela nos levou até o quarto que ficava na frente do cômodo de bonecas. Lá havia um altar com vários ícones religiosos. E nas paredes havia centenas de fotos de uma menina loira muito bonita, vestida com roupas ali dos anos 90. Todas as fotos pareciam ter sido tiradas em um mesmo dia, pois ela estava com as mesmas roupas e no mesmo local, em todas as fotos. Uma das meninas perguntou por 2 vezes quem era a moça das fotos, e a dona Satana desconversou. Depois outra menina perguntou novamente e ela fingia que não ouvia. Então eu perguntei um pouco mais firme quem era a menina da foto. E a dona Satana respondeu friamente: uma filha perdida. Ficou um silêncio absoluto por uns 3 minutos e não tivemos coragem de perguntar mais nada. Eu consegui mostrar a elas o quarto de bonecas quando a dona Satana saiu para levar a cachorrinha até a área aberta. Aproveitei e tirei uma foto que não tenho mais, para mostrar ao restante das minhas amigas. Após isso, fomos embora. As meninas juraram nunca mais voltar lá, pois já não bastasse todo aquele clima da República ser sombrio e absurdamente frio, se ouvir passos e barulhos à noite sem ter ninguém fora dos quartos, e a própria dona do local tinha algo macabro ali, sabe? Ana, um fato curioso é que eu dormia na parte de baixo de um beliche. Eu sentia que ali era mais frio que qualquer outro lugar do quarto. Mesmo ficando a um lado em um lado da casa que pega sol durante boa parte do dia, aquele canto era mais frio. Brinquei com as meninas e, por curiosidade, elas foram verificar, confirmando o que eu tinha dito e as deixando com mais medo ainda de ficar sozinhas naquela casa. Passados 3 meses da minha chegada, consegui o tão sonhado emprego. Quase não via ou falava mais com a dona Satana, ignorava suas ligações, fingia não ver as mensagens.
O relacionamento com meu namorado havia melhorado. E toda vez que a dona Satana chegava na casa, ela me chamava no portão e ficávamos lá fora esperando ela sair. O que acredito que a tenha incomodado muito. Não entrava mais. A essa altura, começava a ficar mais frio em São Paulo. Eu não tinha sequer uma blusa de manga e o dinheiro estava curto. Meu namorado, que estava há mais tempo aqui, comprou muitas roupas quando chegou. Então eu peguei umas 3 blusas de manga longa que eram unissex para vestir enquanto eu não recebia o salário do primeiro emprego que havia arranjado há uma semana. Em meu intervalo de almoço, optei por fazer em casa. Almoçar em casa, pois a marmita era gigante e eu, como comia pouquinho, dividia com meu namorado para economizar. Eu percebi, nessas idas para o almoço em casa, que a dona Satana estava me tratando com indiferença. Não que me importasse, mas era muito perceptível. Em minha segunda semana de trabalho, chegando a casa com a minha marmita, vi que havia alguns rapazes fazendo manutenção na rede de internet e a dona Satana estava sentada à mesa. Quando sentei, ela falou em tom alto que precisava conversar comigo. E sem chances de eu ao menos pedir que esperasse terminar a refeição, ela começou a gritar, me acusando de estar levando macho para casa dela. Frisando aqui, gente, que eu nunca entrei na república dele, nem ele na minha. Quando queríamos privacidade, alugávamos um quarto de um hotel e ficávamos uns dias por lá. Disse que estava levando as roupas dele na casa dela e que tinha provas, pois tinha fotos das roupas penduradas no varal. As fotos que ela mostrou eram das blusas que eu peguei emprestada para vestir. Eu estava sem reação, gente. E ela, então, me puxou pelo braço até a lavanderia e pegou um balde que estava com calças jeans de uma das meninas e jogou em mim, dizendo que eram calças de macho e que era para eu pegar as minhas coisas e sair da casa dela. Gente, eu fiquei desesperada. Eu estava em meu intervalo de almoço, eu tinha pago o aluguel havia 5 dias e ela ainda ameaçou com o contrato e as notas promissórias que me processaria se eu não pagasse uma multa por quebra de contrato, dizendo que eu havia levado o homem para dentro da casa dela e tinha no contrato que isso causaria expulsão. Pela primeira vez em muito tempo, tive uma reação de raiva, Ana. Eu a xinguei de várias coisas, pois eu estava com a cabeça quente, desesperada. Ainda em meu horário de trabalho, sendo expulsa, sem direito algum, com ameaças dela mesma jogar minhas coisas na rua, se eu não tirasse naquele momento. Meu namorado saiu correndo do trabalho, peguei minhas coisas, me sentindo totalmente humilhada e sem reação alguma, eu só chorava. Uma das meninas, em prantos, me ajudou a colocar minhas roupas em sacos de lixo, pois a mala que eu levei rasgou. Meu namorado me levou para a senhora da república dele, que me aceitou, pois eu estava muito abalada e ela disse que sabia que a dona Satana fazia esse tipo de coisa. Joguei minhas coisas de lá e saí, tirei minhas coisas de lá e saí correndo, atrasada para o trabalho. Joguei minhas coisas lá, eu acho que na república do namorado dela, e saí correndo porque estava atrasada para o trabalho. Gente, foi um dos piores dias da minha vida. Nem consegui comer e não tinha R$1 no bolso. Quando cheguei do trabalho, negociei para pagar quando recebesse e ela aceitou de boa. E começou a me contar que isso já ocorreu outras vezes. Que a dona Satana tinha um jeito... isso é a outra mulher da república do namorado dela, né? Quando cheguei do trabalho na república do meu namorado, negociei para pagar quando recebesse e ela aceitou de boa e começou a me contar que isso já ocorreu outras vezes. Que a dona Satana tinha um jeito estranho de tratar as hóspedes dela, e depois descartar aos gritos. Minhas amigas da república se juntaram e me levaram lanches para eu comer. Elas ficaram nervosas com tudo o que aconteceu, estavam com medo de serem as próximas. Inclusive, uma delas chegou a sofrer de ansiedade e toda vez que a dona Satana chegava à casa,
Ela tinha crises de choro, me ligava para encontrá-la para ir a uma lanchonete que ficava ali próximo. Mandei mensagem para a dona Satana, sendo orientada pela dona da República que me aceitou, sabe? Mandei mensagem para ela falando que eu não ia pagar multa, pois eu fui expulsa sem provas e sem chance de me defender. Ela me mandou prints de uma conversa com a Maria, onde ela enviava fotos das blusas que eu peguei emprestada, penduradas no varal, e as calças da outra menina que estavam de molho no balde, dizendo que eram do meu namorado. Dona Satana me ligou e eu expliquei a situação. Ela ouviu tudo calada. Desabafei sobre o assédio do senhor Satano, que não havia contado a ela antes por medo dela ser do tipo que achava que a culpa era minha. Falei que me sentia sufocada com as ligações dela e com a constante perseguição, que aquilo beirava o estranho. Ela começou a acusar a Maria de ter inveja da nossa relação e disse que ia me pegar na frente do lugar em que estava. Ela começou a acusar a Maria de ter inveja da nossa relação e disse que ia me pegar na frente ali do lugar em que eu estava. Pediu que eu arrumasse as minhas coisas, que ela estava saindo com o carro, que não queria me ver em um pulgueiro qualquer e que eu iria ficar na casa dela aquela noite. Uai, a mulher é bipolar. Numa hora ela adora, na outra ela odeia. Disse a ela que eu não iria a lugar nenhum. Eu só queria que ela me devolvesse as notas promissórias que havia assinado com o aluguel dos 3 meses seguintes. Ela começou a ligar, feito uma louca, a noite inteira. Me mandava áudios pedindo perdão, dizendo que eu era a melhor pessoa que passou na vida dela, que fez tudo isso porque ficou chateada quando soube que eu namorava, etc, etc. Disse que queria me ver feliz e homem nenhum merecia a mulher que eu era e começou a atacar a senhora que me recebeu. Ana, até uns dias desses, tinha prints dessas ligações e das mensagens dela. Ela dizia que eu só iria ser feliz quando eu voltasse, que ela precisava de mim. Que ela só ia ser feliz quando eu voltasse, que ela precisava de mim. Gente, parece até loucura. Sim. As meninas me contaram que a Maria chegou na casa por volta da meia-noite, tirando as coisas dela correndo, pois descobriu que as roupas do balde não eram minhas e ficou com medo da reação da dona Satana ao descobrir que ela mentiu. Enfim, ela devolveu minhas promissórias e a cópia assinada do contrato. Bloqueei ela de tudo e enviei mensagem para a filha dela falando sobre tudo o que aconteceu e que eu poderia processar a mãe dela. Mas eu não faria isso por pena e consideração, e que ela e os irmãos deveriam dar mais atenção à mãe, pois é muito provável que ela tenha algum transtorno. Ela me falou um monte de coisas, Ana, e eu simplesmente bloqueei. Apesar de toda a situação, tirei um peso enorme do meu peito. Isso tudo me causou um trauma gigante que mudou a minha vida por completo e me fez repensar bem antes de dar confiança a qualquer pessoa. Ainda não sei explicar o motivo dela ter feito tudo isso. Não sei quem era a filha perdida ou como ela perdeu. Mas sei que o fato dela ter uma república feminina pode ter algo a ver. Ela já deixou escapar que ganhava uma pensão altíssima dos filhos e que a república dava mais prejuízos do que lucro. Realmente, ela leva uma vida excelente. O Facebook dela é cheio de fotos de viagens ao redor do mundo. Acredito que não tenha necessidade de ter a república. Esse foi o meu relato, Ana. Sei que não tem nada de sobrenatural, mas muita gente me pediu para enviar a você. Eu tenho pena da dona Satana. Não sinto raiva nem rancor de nada. Eu já enviei um relato a você tem muitos anos, mas acho que nunca chegou a ler. Vou tentar reenviar. Muito obrigada por ler o meu relato. Beijos a você, ao Matheus e aos babies. Agora só para mim, dá licença. Ok. Bom, então, não tem nada de sobrenatural, eu acho,
né? Vá saber o que tem por trás. O que parece mesmo é que é uma mulher com algum problema aí emocional, mental. Isso é claro, é muito estranho. O que será que aconteceu com essa menina? Será que após algo acontecer com essa menina da foto, ela desenvolveu algum transtorno? As bonecas no quarto cor-de-rosa, a república só de meninas, sem ter necessidade, não é algo que ela precisasse, pelo que ela falou, não era, precisava ter aquela dor de cabeça ou ter aquilo aberto, ela tinha dinheiro, entendeu? Mas ela queria manter meninas ali perto dela, talvez, e falou muito sobre as mortes de boa das outras. O que será que aconteceu? Né? Mas é esquisito, isso me lembrou muito aqueles relatos, lembra das pensões? Tinha uma, não sei se foi em São Paulo, uma que falou que estava tendo um ritual lá no fundo, aquelas duas pensões na Itália, lembra das donas? Gente, cuidado quando vocês forem se hospedar e vê bem, né? Percebe bem aí, principalmente essas donas de pensão aí. E é isso, pessoal. Se alguém já passou por algum aperto aí em pensão ou algo do tipo, em república, essas coisas, manda um relato pra gente, ok?